pessoal, em mais um episódio do nosso podcast Compex Tecnologia. Eu sou a Márcia Bicudo, executiva de negócios, responsável pelo atendimento aqui do estado de São Paulo. E hoje a gente vai trazer um excelente convidado. Hoje nós estamos com o Assis Nunes, gerente de TI da Rede Crio, cliente Compex há mais de 10 anos. E nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia, sobre a nossa parceria. Assis, muito obrigada pela sua parceria, estar conosco mais uma vez. E eu gostaria de começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a Rede Crio e falando um pouquinho sobre a sua trajetória dentro do varejo. Márcia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez. E para falar de um tema tão apaixonante que é a tecnologia, o varejo. Eu estou no varejo desde 1996, comecei no varejo. Na Rede Crio, minha trajetória na Rede Crio começou em 2005. Comecei trabalhando não na área de tecnologia, comecei no chão de loja. Então, do chão de loja passei para a parte de açougue e depois fui parar na tecnologia. Ou seja, você conhece tudo hoje do mercado. Então, eu comecei no chão de loja. Então, quando eu vim para a tecnologia, eu já tinha todo o know-how de conhecimento do chão de loja, da parte estrutural, da parte funcional da loja, como funcionam as operações, qual a importância que você tem que dar para o cliente sempre. Então, a minha trajetória começou conhecendo a operação de loja para depois ir para a área de tecnologia. Então, isso me dá uma vantagem, porque quando eu pretendo implantar alguma tecnologia, eu conheço a operação de loja, eu sei como funciona, a parte de abastecimento, sabe de toda a necessidade, né? Sim. E isso te dá essa bagagem que você tem hoje. Isso facilita o teu conhecimento, porque quando nós olhamos nós não podemos olhar para a empresa só aquele processo separado. A empresa é um todo, então nós temos que trabalhar e pensar holisticamente, ver a empresa como toda. Ter uma visão geral da empresa, porque os processos eles são interligados um com o outro. Né? Eles se falam, né? Claro, se fala. Se você não tem essa visão, e aí você tem a visão só daquele processo separado, aquilo ali pode, ao invés de te ajudar, você achar que você está melhorando aquele processo, você pode estar criando um problema maior para a tua empresa do que uma solução. Conflitando, né? Exatamente. E fala um pouquinho sobre a rede. Hoje vocês estão com 23 lojas, tem um centro de distribuição que a gente já teve o prazer de visitar. Fala um pouquinho sobre essa trajetória da rede de vocês. A Rede Crio, ela tem mais de 35 anos aí de experiência no varejo. É uma empresa que ela começou de origem familiar, então, até hoje é a origem de quem criou a empresa, continua não no comando da empresa, mas ele ainda está presente na empresa. Tá. Então, ela tem 23 lojas, tem um CD que fica na cidade de Praia Grande. E hoje nós temos aproximadamente 2.500 colaboradores. E é uma empresa que ela tem o foco sempre em entregar valor para o nosso cliente. Né? Porque o maior patrimônio que a gente tem é os nossos colaboradores e os nossos clientes. Porque uma empresa ela precisa vender, se ela não tiver cliente, ela não tem sentido de existir. E a Rede Crio existe para atender o cliente, e sempre nós trabalhamos sempre em foco, entregar valor para o cliente, porque o valor para o cliente é o quê? É ele encontrar o produto que ele precisa, que ele procura, ter um bom atendimento e qualidade no produto que nós estamos vendendo para ele. Porque nós vendemos alimento, e alimento é algo que é sagrado, você está comprando para a tua família. Fundamental, né? Exatamente. E esse é o nosso trabalho. Nós temos a parte de produção, principalmente a parte da panificação. Nós temos nutricionistas o tempo trabalhando, visitando a loja uma vez por semana, ela está em cada loja, orientando o pessoal de produção como que deve produzir produtos com qualidade, dentro de padrões definidos pela Anvisa. Porque, novamente, a gente vende alimento. O alimento para a tua família ele é sagrado e a nós não. E a responsabilidade é grande, né? Responsabilidade, eu estou te vendendo um produto, você vai consumir aquele produto. Se ele não tiver qualidade, você pode ter um problema de saúde. E isso é algo que nós... A Rede Crio preza por isso. Sim, a saúde do nosso cliente está em primeiro lugar. A qualidade do produto que nós vendemos para ele está em primeiro lugar sempre.
E com toda essa jornada que você tem de quase 20 anos, né, de empresa, desde 2005, no mesmo grupo, conhecendo todas as áreas que você já mencionou para gente, você chegou até o TI, que hoje você é o gerente, o gestor de TI da Rede Crio. Como você conseguiu enxergar a necessidade de estruturar a área de tecnologia com equipamentos, com sistemas? Qual foi a sua trajetória para chegar até onde você tem a estrutura hoje na sua rede? Então, quando eu vim para a área de TI, eu vou voltar um pouquinho antes, assim, a minha trajetória, a minha história, assim, como eu cheguei na área de TI, eu não tive a oportunidade até de estudar quando eu era jovem, então, mas eu tive sempre vontade de estudar, de aprender. E aí eu consegui terminar meu ensino médio, consegui entrar na faculdade, já acho que em 2008 eu entrei na faculdade de TI, depois de me formar em logística. Isso já atuando na rede? Já atuando no Trio, me formei em sistema de informação, e aí me ofereceram uma oportunidade na parte como técnico de informática. Então, eu comecei e depois eu passei para trabalhar diretamente com o meu gerente de TI, que eu tinha na época, que depois ele saiu da empresa. E aí, quando ele saiu da empresa, eu assumi o lugar dele, e aí isso já faz 7 anos que eu estou assumindo o lugar dele, estou até hoje. E aí, a tecnologia, ela é constante mudança, né? O mercado, ele evolui, a tecnologia também, a mudança ela é tecnologia também, ela não foge disso, evolui mais do que o mercado, do que o varejo ainda. Sim. E a gente tem que estar buscando, conhecendo as novidades, participando de feiras, workshops, se qualificando, estudando, grupos de WhatsApp que a gente faz parte, troca informação, pega algumas features com outros parceiros para ir buscando sempre novidade e trazendo para a empresa algo. E, de novo, tem coisas que a gente não consegue implantar, devido a tem custo, e aí você tem algumas questões de processo, que o processo às vezes não está adequado a essa necessidade, mas sempre a gente está procurando trazer o que tem de mais de novidade que pode ajudar a nossa empresa, agregar no dia a dia, agregar valor para os nossos processos, para a nossa empresa como um todo, para tornar a empresa cada vez mais competitiva, que nós tenhamos condições de competir nesse mercado que está em constante evolução. E hoje, então, por conta disso, vocês participam todo ano da Feira APAS, que a gente está participando aqui da APAS Show 2024, Compex trazendo várias tecnologias, várias modalidades novas, né, de equipamentos e também de sistemas de gestão. E por conta disso, todos os anos vocês participam da feira para poder acompanhar as novidades, certo? Sim. Nós não passamos da APAS todo ano, todo ano nós estamos aqui vendo o que tem de tendências, de novidades do mercado, o que a gente pode estar trazendo para a nossa empresa, para agregar valor à nossa empresa, né? Melhorar os nossos processos, para que nós sejamos mais eficientes, porque se nós não tivermos essa percepção de inovação, fica difícil você concorrer nesse mercado que é muito dinâmico, né? E aí, quando você investe em tecnologia, investe em ferramentas que te auxiliam na tomada de decisão, que melhoram os seus processos, que te dá mais eficiência, você consegue reduzir custo, e quando você consegue reduzir custo, você consegue ser mais competitivo levar o benefício para o seu cliente final, que é o objetivo de vocês. Exatamente. E me fala um pouquinho sobre os processos. Vocês têm muito, né, como você frisou no início do nosso bate-papo, vocês têm muito essa preocupação de validade de produtos, de qualidade do que vocês estão produzindo. E com os processos em tecnologia, tanto nos equipamentos como sistemas que vocês utilizam hoje, ele te traz essa visão. Você consegue ter esse controle de validade, você consegue fazer os processos como um todo acontecer dentro das lojas de vocês. E qual é o benefício que você vê hoje mediante a produtividade dos seus colaboradores? Nós tivemos um episódio onde vocês utilizavam um coletor de dados. Por questão de custo operacional, tentou-se ir
para a operação com o smartphone e vocês acabaram voltando para coletores. Você consegue discorrer um pouquinho em relação a isso para nós? Começando pela questão dos controles, hoje nós controlamos sim os produtos, todo produto que entra no nosso CD, nós damos lote, a gente cadastra os lotes dos produtos, data de validade, e nós monitoramos isso diário para nós vermos produtos que estão próximos da data próximo ao vencimento, produtos que estão quando está próximo do vencimento. A gente toma uma ação para solucionar, para evitar que isso se torne uma perda, ou a gente faz uma ação para vender, para colocar ele a exposição maior dele, para logo já conseguir vendê-los, ou o produto que a gente vê que não tem condição de vender e está próximo do vencimento, a gente já manda para o descarte. Para fazer o controle de perdas. Controle de perdas, até porque a tecnologia, ela te dá essa... Só com tecnologia você consegue fazer esses controles, né? Tem essas métricas para você evitar que isso se torne um prejuízo. Então, você tem sistemas de controle de validade que te gera start de produtos que estão próximos do vencimento com uma certa antecedência para que você tenha tempo hábil para tomar uma ação sobre aquele produto, para que ele não se torne uma perda, né, para nós, e nem também o risco dele ficar exposto para o cliente comprar e depois ter um problema que qualquer, nesse caso... É o nome da empresa que está em jogo nesse caso, né? E aí, falando agora da questão dos coletores, por muito tempo nós procuramos usar algumas ferramentas que nós entendíamos que dava para funcionar, que a gente ia ter ganho em relação ao custo, mas a gente usou e não conseguiu ter um desempenho que nós esperávamos. Isso quando você saiu de coletor e foi para uso de smartphone na operação. Exatamente. A sua operação, ela chegou a cair? Você conseguiu medir isso, que saindo de coletor e indo para smartphone, na operação de recebimento, na operação de retaguarda, você chegou a medir que teve uma redução de produtividade? Essa métrica de redução, exatamente, eu não consigo te dar ela em números, até porque quando nós começamos a parte de centralização, começando a operação do nosso CD, nós não era todos os produtos, o mix de produtos que nós tínhamos no CD era muito pequeno, era em torno aí de 15% do nosso mix total. Então, isso nós fomos aumentando gradativamente. E como foi aumentando gradativamente, nós fomos fazendo a aquisição de equipamentos de celular, e aí nós começamos a usávamos aqueles scanners de dedo para fazer a coleta juntamente com o smartphone. Enquanto nós tínhamos pouco, funcionava bem. Conforme foi aumentando a demanda, nós tínhamos o problema da questão do Bluetooth, que ele perdia a conexão, e aí quando você tinha vários equipamentos com o mesmo modelo, com a mesma nomenclatura ali do Bluetooth, você perdia... Dava conflito. O operador ele perdia muito tempo para conectar novamente o Bluetooth. Isso gerava uma perda de tempo, perda de produtividade e, consequentemente, perda de valor, né? Porque você demorava muito para fazer um serviço, para executar uma tarefa que, uma tecnologia adequada, você executaria em um tempo muito mais rápido, né? E isso, então, levou vocês a voltarem a utilizar a tecnologia de coletor de dados, que foi quando você voltou a fazer contato com a Compex e a gente deu continuidade na parceria que já existia há muitos anos. Isso. Foi quando nós voltamos a surgir a oportunidade de vamos ter que voltar para o coletor, porque é uma ferramenta mais, que é uma solução adequada para a nossa operação. Aí nós voltamos a utilizar os coletores, fizemos a aquisição dos coletores, colocamos na operação, e aí sim, aí temos como digo aí, um parâmetro uma métrica para entender a diferença que era quando nós usávamos os smartphones na operação de logística, de separação do produto, para uso do coletor. Porque nós vimos que a diferença, nós podemos ter um ganho de produtividade aí, no tempo de separação, no tempo de recebimento de carga de aproximadamente 30%.
Foi esse o ganho que nós tivemos com a substituição do celular pelo coletor. Então, pelo que eu entendi, hoje no procedimento que vocês utilizam os coletores de dados, vocês tiveram um aumento de produtividade em 30%, utilizando a tecnologia correta com os processos ideais, é isso? Exatamente. Porque a tecnologia, quando você usa a tecnologia correta, você tem mais tempo para você analisar seus processos do que você ficar ali o tempo todo fazendo aquele processo repetitivo. Trabalho e retrabalho. Trabalho e retrabalho. E o smartphone, quando usávamos na operação, o tempo que você pegava para ler um código barra de um produto desse, era um tempo, às vezes, um produto como pegasse um refrigerante, como um exemplo aqui, ele é difícil para ler com a câmera do celular. Então, com o coletor eu ganho muito mais produtividade nesse produto. Ele lê, não precisa ficar enquadrando o código com a câmera do celular. Um produto que de distância de 1 metro eu posso apontar o laser do coletor, ele vai fazer a leitura, eu já consigo passar para uma outra etapa, outro segmento naquela separação daquele produto, naquela minha linha de produção. E hoje você consegue falar para a gente quais são as rotinas que você utiliza com os equipamentos que você adquiriu com a Compex? Sim. Hoje nós utilizamos equipamentos da Compex desde o nosso processo de entrada de mercadoria no celeiro, separação dos produtos para expedição e enviar para as lojas. Utilizamos nas lojas também, no recebimento de carga, quando chega na loja, que a parte de perecíveis ainda a gente recebe perecível, hortifruti, a gente não é centralizado. E o perecível é algo que te demanda muito controle, né? Exatamente, controle de validade, principalmente, né? Porque quando você trabalha com produto de mercearia, o tempo a validade dele ali é um risco, mas ela tem uma demanda maior, né? E quando você trabalha com produtos perecíveis, não só a validade que está no produto, mas também nós inspecionamos a qualidade que está no produto. A parte do perecível, a gente abre as caras, sempre pega uma amostragem ali para verificar se o produto que ele está mandando, se ele está em qualidade, está de acordo, está em conformidade com o que nós estabelecemos para nós ofertar para os nossos clientes. E o coletor ele ajuda nesse processo, porque eu tenho tempo hábito, não para ficar ler o código de caixa, onde o produto está armazenado no pallet, eu vou lá, consigo ler o código dele sem nenhum problema, que eu não tinha antes com o celular. Me dava esse problema, eu tinha que desmontar um pallet para fazer a leitura de cada caixa. Então, esse controle hoje você consegue fazer. O inventário também vocês fazem? Inventário com coletor. A parte do nosso e-commerce também nós utilizamos coletores para a separação dos produtos. Esse é um ponto muito importante a gente citar. Porque muitos clientes nossos têm dúvidas se no e-commerce consegue utilizar as ferramentas de forma adequada. E você consegue falar um pouquinho sobre o e-commerce, esse processo, essa operação dentro do e-commerce de vocês? Sim. Nosso e-commerce, a gente trabalha hoje com plataformas de marketplace, e nós temos o nosso próprio e-commerce, onde nós trabalhamos ali com o tempo mais rápido possível para a entrega de produtos para o cliente. E aí nós precisamos ter tecnologias que dê agilidade nesse processo, né? Hoje nós usamos os coletores na separação. Eu não consigo faturar nota, mas eu consigo usar o app de separação instalado no coletor, embarcado no coletor, faço a separação dos produtos, que me dá muito mais agilidade do que eu separar através do smartphone, porque eu tenho que ali separar a quantidade, isso também já me dá o coletor já me dá mais produtividade na separação, e depois de separado eu só tenho um trabalho de ir lá no computador ou mesmo no tablet, mandar imprimir o pedido do cliente, já despachar, já condicionar o pedido do cliente nas caixas, que a gente trabalha com caixas personalizadas, sacolas, na parte do e-commerce, e já fazer a entrega para o cliente no tempo mais hábil possível. E hoje, além das 23 lojas que vocês têm à disposição para atender os clientes, então vocês trabalham com o e-commerce, que é o diferencial de vocês para
poder abranger o maior número de clientes na região do litoral de São Paulo, é isso? Sim. Hoje o nosso e-commerce, a gente tem ele disponível em todas as lojas. Você que mora em São Paulo, você está aqui em São Paulo, vou para a Baixada, você não vai perder tempo em mercado. Você sai daqui e faz o pedido, você tem as duas opções. Você passa na loja e retira, ou você coloca lá seu endereço de entrega. Nós vamos entregar onde você estiver, na tua casa. Tem muitas pessoas que têm casa de praia para passar o final de semana, ou vai para uma pousada, que no litoral norte tem muito isso, né? E quando ele chega lá, ele agenda o horário que ele quer receber aquele produto, a gente manda um WhatsApp para você confirmando, ó, teu produto já está separado, o horário que você quer que entregue, quando ele marcar o horário que ele quer receber, o produto dele vai estar lá, com a qualidade que ele espera e com a pontualidade que nós prezamos para entregar para o nosso cliente. Então, essa é uma dica importante, principalmente para quem frequenta bastante o litoral de São Paulo, que se você precisar de entrega de produtos de qualidade e estando, né, coberto aí com toda o atendimento que a Rede Crio dá hoje, você está no caminho, indo para o litoral, já vai fazendo o seu pedido no aplicativo e você chega lá e já recebeu a mercadoria, é isso? Exatamente, pode ir para a Baixada Santista e não se preocupe com compra de supermercado. Faça seu pedido durante a viagem. Quando você chegar no seu destino, o teu produto vai estar lá, ou você pode passar em uma das nossas lojas e retirar seu produto. E sempre com esse controle de qualidade que você mencionou para nós. Sempre com controle de qualidade, porque algo que nós prezamos é o produto, o alimento que nós entregamos para você. Então você pode comprar na Rede Crio que você tem certeza da qualidade do produto que você está comprando. Então é correto dizer hoje, Assis, na sua visão, que você já tem uma visão grande de varejo, de mercado, na sua visão como um profissional da área de tecnologia, é correto dizer que a tecnologia adequada, atrelada aos processos, o processo pensado de modo geral e o sistema adequado consegue fazer com que o seu negócio como varejista ele seja mais vantajoso, mais lucrativo e consiga entregar um serviço de maior qualidade para o cliente? Sim, porque a tecnologia ela não é o fim, mas ela é o meio que vai te auxiliar nesse processo, que ela vai te dar produtividade, ela vai te dar agilidade em seus processos, para que você consiga disponibilizar o produto para o cliente no tempo mais hábil possível, na qualidade que ele deseja. Essa fala do Assis foi muito importante. A tecnologia ela não é o fim, mas ela é o meio do processo para que você seja cada vez mais competitivo. Hoje a gente está falando aqui com um supermercadista, um dos maiores varejistas da região do litoral de São Paulo, e ele fala com precisão nas informações que ele tem. São anos de conhecimento, anos de mercado, e consegue passar a informação para o nosso público, que é muito importante. A tecnologia não é o fim, mas é o meio. Ela traz os benefícios para que você consiga ser concorrente direto no mercado, que você consiga ser competitivo e trazer o melhor serviço a ser entregue para o cliente final, que é essa que é a busca constante da Rede Crio. Sim, é o que nós buscamos, é sempre entregar valor para o nosso cliente. E a tecnologia, ela nos ajuda a isso, né? E aí até fazer um adendo aqui, até na palavra tecnologia, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa sempre em robótica, megatrônica, softwares super complexos, mas na verdade a palavra tecnologia, ela é a tradução dela, o estudo da arte de fazer. Então, nós podemos definir a palavra tecnologia como a aplicação do conhecimento científico para soluções e problemas que afetam os negócios. Ou seja, a gente não consegue falar em tecnologia sem a gente falar de 3 pilares que são importantes. É o conhecimento humano, processos, gestão, e esse conhecimento, e todos esses pilares, ele engloba a tecnologia, né? Porque se eu investir em tecnologia, eu tenho que investir em capital humano para esses meus colaboradores, eles saberem operar essa tecnologia, Está preparado para aquela tecnologia que você está entregando na mão dele. Exatamente, porque
A tecnologia ela não é só o hardware e o software, ela é conhecimento. Quando você tem um processo e você consegue melhorar ele, consegue aplicar melhorias naquele processo, muitas vezes sem implementar mais recursos de software, de ferramentas de controle que você já tem. Isso é o quê? É um conhecimento técnico, é o teu conhecimento técnico aplicado na solução daquele problema que afetava aquele processo. Então, isso, se as empresas que querem ser competitivas e ter eficiência operacional, elas precisam também valorizar o capital humano delas, Preparar o pessoal, preparar o pessoal. treinar de forma adequada e entender o melhor equipamento que pode entregar na mão do colaborador e sabendo que ele vai saber operar aquilo que ele vai fazer no dia a dia. Exatamente. Você não pode, a tecnologia ela aplicada ao teu negócio, ela não pode ser o modismo. Ela não pode ser, ela tem que ser a tecnologia que atenda, que seja eficiente para os teus processos. Não adianta você implementar, não é a tecnologia mais cara, nem a mais barata, que vai resolver o teu problema. Primeiro eu tenho que conhecer os meus processos, entender o tempo de maturidade dos meus processos, para que aplicar a tecnologia que seja adequada. Porque a tecnologia adequada, ela passa a ser um investimento, porque ela te torna mais eficiente. Quando você aplica uma tecnologia, mas você não conhece as suas rotinas, não entende os processos que você tem na tua empresa, isso acaba sendo um desperdício de dinheiro, quando na verdade, Ao invés de um ao invés de investimento, estava você sendo vai prejuízo. trazer uma despesa para a empresa. Exato. E hoje o objetivo da Rede Crio é trazer investimento e melhorias na qualidade do serviço prestado. E é isso que nós buscamos, sempre ser eficiente nos nossos gastos, otimizar custos, melhorar processos. E isso é um processo, esse processo de capacitação, de investir em conhecimento das pessoas, de mostrar para as pessoas a importância do conhecimento. Esse é um trabalho que a Rede Creu já vem fazendo, já vem fazendo ao longo prazo, e de uns 2 anos, os últimos 2 anos, tem sido bem intensificado, para mostrar para as pessoas o valor que elas têm para a empresa, que elas são valorizadas. E não importa o trabalho que ela exerce, ela é importante. Se ela está ali, é porque ela tem importância. E quando você consegue engajar as pessoas, e aí você conseguir aplicar recursos de tecnologia, a empresa está muito mais preparada para enfrentar os desafios, enfrentar a concorrência, e é por isso que nós buscamos sempre dentro da Rede Creu. Nesse período que a gente passou de pandemia, você consegue dizer para nós se a tecnologia, de modo geral, tanto em equipamentos quanto em soluções de sistema, ela foi fundamental para vocês atravessarem esse período de pandemia e conseguir sobreviver no mercado? A pandemia, eu acho que ela foi um diferencial para a área de tecnologia como um todo, né? Porque os processos, as tecnologias, elas já existiam. A tecnologia o mundo digital ele já existia, só que a pandemia ela acelerou esses processos. E-commerce no varejo era algo que poucos tinham, né, até a pandemia. E com a pandemia, todos tiveram que implementar um e-commerce, seja através de marketplace, seja no e-commerce próprio. Foi no início da pandemia que nós fomos quase que obrigados a implantar o e-commerce. E para nós foi algo muito gratificante, que nós conseguimos atender os nossos clientes, preservar a saúde deles, principalmente daquelas pessoas mais idosas, aquelas pessoas que tinham algum risco de mais propício a contrair a doença, né, contrair a Covid. E com esse trabalho, com a parte do e-commerce, e até o pessoal fazia pedido pelo WhatsApp, ligava, pedia o telefone, a gente fazia entrega para eles, tudo. E a tecnologia, ela veio trazer também outra parte que nós não tínhamos a cultura do trabalho remoto, funcionava. Então, nós começamos, nossos colaboradores, que não eram da área de loja, todos que trabalhavam na área administrativa, contabilidade, RH, financeiro, tesouraria, nós
colocamos eles todos trabalhando em casa, remotamente, acessando o sistema, um tempo integral ali, que é o tempo de trabalhar, telefone, o ramal, ele falando no telefone como se estivesse dentro da empresa. Isso na tecnologia, isso foi um fator determinante assim para que a gente sem a tecnologia esse processo não poderia ter acontecido. Jamais ele existir. Não só para o CRI, mas nem outra empresa ia conseguir fazer esses processos todos sem que tivesse tecnologia envolvida, né? E falando um pouquinho da parceria, né, de Rede Crio e Compex, o que você consegue falar para nós sobre essa parceria? A Compex hoje trabalha com inúmeros modelos de equipamento, só que a gente consegue chegar a um determinado equipamento que vai atender a sua demanda dentro da necessidade que você tem, com a qualidade que você busca. Você consegue falar um pouquinho sobre esse atendimento que você tem de mais de 10 anos com a Compex? Por que vocês escolheram a Compex? O que te fez ficar com a Compex todos esses anos? Eu já trabalhei com outros equipamentos de outras empresas. Só que o que eu vejo, o que eu posso te falar como um fator, para mim, que é o diferencial, é o atendimento do pós-venda, é o suporte técnico que a Compex tem conosco, que nós pode ligar por telefone, chamar do WhatsApp, o pessoal sempre está pronto a atender, sempre são prestativos. E o pós-venda, porque muitas empresas, elas querem vender. Quando você precisa do pós-venda, do suporte, que é o momento aí de mais necessidade que você precisa, quando você precisa de suporte. Se você não tem um suporte adequado, se você não tem um suporte que te dá uma resposta rápida, é a tua operação que está parada, é teu processo ali, tua tarefa que aquele colaborador deixou de executar por falta de um equipamento. Isso acarreta em perdas. Isso acarreta em perdas. E aí, isso foi um fator que nós... É um dos fatores que faz nós mantermos a parceria com a Compex, que já vem aí de mais de 10 anos, e a tendência é que nós aumentemos aí para muitos anos. Que legal. A gente está, infelizmente, né, chegando para o final do nosso bate-papo. Se deixar, a gente fala aqui por horas e horas, porque assunto não falta, principalmente quando a gente fala de varejo e tecnologia. Então, tem muita coisa para poder se falar. Então, chegando à reta final do nosso bate-papo, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, estando conosco aqui no nosso stand, prestigiando todas as novidades que nós trouxemos aqui, os nossos novos equipamentos, apresentando isso para vocês, por vocês estarem há tanto tempo com a Compex. Agradeço de coração, falo em nome da Compex, por essa parceria de longa data. E eu queria só que você falasse, só para fechar, então a tecnologia hoje, ela é fundamental na operação do seu negócio? Bom, Márcia, a tecnologia ela é fundamental não só para o meu negócio, mas para qualquer empresa que quer ser competitiva, que ela tenha objetivos de crescer, ela precisa investir em tecnologia. E aí, quando nós falamos da tecnologia, nós temos que falar em tecnologia, recursos de software, recursos humanos, capacitação das pessoas e trabalhar sempre com feedback, porque a tecnologia adequada, a tecnologia certa para a tua operação, ela vai te tornar eficiente e competitivo nesse mercado que ele é tão dinâmico e cresce a todo momento. Então, tecnologia, investimento em tecnologia, ele pode te propiciar, te impulsionar o teu crescimento e te tornar cada vez mais preparado para a concorrência. Que bacana, espero que vocês gostem, né? Tenham gostado do nosso bate-papo, espero que traga para vocês informações relevantes que auxiliem o seu negócio, e a gente vai terminando por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, e precisando de equipamento, tecnologia de qualidade, o futuro é agora. Então, Compex Tecnologia está aqui para te ajudar.